Oi, oi, oi! Boa noite! Sejam bem-vindas a mais uma live extraordinária. Nessa noite, converso com a Jaqueline Vilela e a gente vai ter um papo de empresária para empresária. Então, se você conhece aí outras mulheres que são empresárias, a gente vai já explicar por que estamos batendo exatamente nessa palavra. Chama elas para participar aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou aguardando a Jaque entrar. Sejam bem-vindas, mulheres. Vamos lá, fixando aqui. Oi, Cami. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu mandar aqui para ela. Faltou um C aqui. Aê! Muito bem, mais uma live de aquecimento para a Liga das Empreendedoras Extraordinárias que acontece dias 3 e 4 de agosto. Tive que pensar um pouquinho aqui agora, lá em Sorocaba, na sede da Eduz, um evento feito de mulheres, por mulheres, para mulheres, para a gente falar de negócios digitais, marketing digital, principalmente negócios, de uma forma geral. Ah, já que já está chegando aí. Boa! Ai, tava ansiosa para esse bate-papo. Está entrando. Oiê! Olá! Conseguimos! Boa noite! Até que Boa enfim. noite! Até que enfim, marca e desmarca, mas tudo bem, a gente conseguiu ajustar as agendas antes de você tirar férias. Que bom, Legal. bem-vinda, Jaque! Obrigada, Sil. Obrigada mesmo. Obrigada por ter topado aí fazer essa live extraordinária com a gente, esse aquecimento, e também por ser uma das mulheres que vai estar conduzindo lá a Liga das Empreendedoras daqui a alguns dias já. Não, e tá incrível, né? Todo esse movimento é algo que eu acredito muito também. A gente vem conversando sobre isso. E vai ser realmente incrível para quem estiver lá. Isso eu aposto. Eu aposto também. E para a gente que está aqui, a Liga já começou. Né? Até porque já tem um grupo das inscritas, então elas já estão super se conectando. Essa semana estavam lá trocando contatos, quem faz o quê. Tá bem legal, assim. A gente vai chegar lá e vai só ver todo mundo velhas amigas, eu acho. E mulher tem essa facilidade, né? Eu acho que uma das coisas bacanas que a gente tem é exatamente essa capacidade de fazer uma conexão. E que isso realmente é muito importante para a gente, né? Em toda a nossa vida profissional aí. Então, é importante a gente ter essa rede de apoio sempre. E que legal, que já está começando. Já está começando. Bom, para quem está chegando aí, eu sou a Silvia Paim, sou idealizadora da Liga das Empreendedoras Extraordinárias, criadora do Empreenda com Propósito e mais uma série de projetos. E a Jaque é minha convidada especial de hoje. Conheço a Jaque já faz alguns anos, acho que a gente começou quase que juntinho aí no mundo digital. Ela vai contar um pouquinho mais da trajetória dela, mas bem pouquinho hoje, porque o principal vai ser o estudo de caso que ela vai apresentar dela lá na Liga das Empreendedoras. E eu venho acompanhando toda a jornada da Jaque. A gente se conheceu quando eu estava palestrando no Mastermind que ela participava. E eu venho acompanhando desde então e vendo todo o crescimento, todas as mudanças que ela fez no negócio dela. E como que se ver como empresária e como negócio fez toda a diferença, que é o tema que a gente tem aqui hoje para vocês. Que é um tema, parece que é um pouco menos específico que os outros que a gente trouxe, mas talvez sejam os mais relevantes, porque a partir disso você pode se colocar numa postura totalmente diferente no seu negócio, no seu trabalho. Bom, Jaque, então, bem-vinda, e eu vou começar já pedindo para você se apresentar um pouquinho, e a gente já vai engatando aí nos assuntos. Legal, bacana. É um prazerzaço estar aqui. Participar de todo esse movimento, porque eu acredito muito no movimento, acredito muito no poder do empreendedorismo feminino. E acredito nesse amadurecimento. Então, assim, eu sou a Jaqueline, eu sou a fundadora da Parent Coaching Brasil. É uma empresa que certifica profissionais parentais em coaching parental. E foi muito bacana esse amadurecimento. Eu acho que é muito importante essa live aqui para a gente pontuar o quanto a gente precisa e o quanto é difícil para nós mulheres olharmos o nosso negócio como um negócio. Porque geralmente, imagino que quem está aqui assistindo possa ser assim também,
No meu caso, o meu negócio era o meu plano B. Era aquele plano que eu fiz porque eu já não estava satisfeita de estar onde eu estava e eu queria uma outra coisa, mas eu não sabia exatamente o que era essa outra coisa e principalmente se essa outra coisa ia dar certo ou não. Então a gente vem com isso de é um plano B, talvez ele dê certo, talvez ele não dê. E a gente acaba se acostumando com esse plano B e esquece muitas vezes de virar esse plano B, mesmo quando ele dá certo, de entender que agora ele virou um negócio. Que a gente precisa virar uma chavinha, que a gente precisa olhar agora e falar assim, poxa, se eu já gostei disso aqui, se eu já estou fazendo o que eu estou fazendo e estou gostando, e tem pessoas procurando, então vamos mudar a chavinha de transformar isso num negócio, porque muitas mulheres, e eu acho que você também, né, Silvia, que trabalha bastante com mulheres, vê que as mulheres elas se ocupam. Então elas acabam estando muito ocupadas no negócio, mas elas não veem o retorno desse negócio, porque a gente está se ocupando dos nossos papéis, que são vários, de mãe, de profissional, de, enfim, namorada ou esposa. A gente está se ocupando de todos esses papéis e acaba que esse nosso papelzinho do negócio acaba virando mais um papel e a gente só se ocupa dele e a gente não se apropria dele. Então, esse papo é um papo muito sério. Eu acho que a gente precisa realmente até falar sobre a permissão. Que tipo de permissão você tem se dado para, de fato, olhar o que você faz como um negócio e não apenas só como uma ocupação. Esse tema é tão importante, eu acho ele tão significativo, eu não vejo ninguém falando muito sério disso. Por muitos anos eu mentorei mulheres no Supernova, que era o meu grupo de mentoria. Inclusive o Supernova vai voltar aí com uma nova roupagem, mas isso eu vou contar só na liga. Isso aí é spoiler que eu acabei de dar. Mas muitos anos eu mentorei mulheres e depois também as próprias facilitadoras do meu método. E aí tinha um momento da certificação ou da mentoria que eu dizia assim, sabia que vocês são empresárias? Porque a gente fala muito do empreendedor. Ah, é empreendedor, eu sou empreendedora. É tão bonito falar, né? Porque é tão cheio de propósito, é tão glamuroso. E aí eu olhava para elas e falava, sabia que vocês são empresárias? E era engraçado porque vinha uma cara de choque. Como se elas não tivessem parado para pensar sobre isso. E quando eu sou empreendedora, muitas vezes eu tô ali, colocando a minha energia num sonho, num propósito, numa coisa bonita, no meu plano B. Eu tô empreendendo uma ideia que tem muito valor, absoluto valor. Mas quando eu sou empresária, eu penso no meu negócio como um negócio. E aí, não só no sentido de que eu invisto meu tempo e meu dinheiro nele como ele merece, e já vou entrar nisso também, mas eu penso na estruturação dele, que eu acho que foi uma das grandes coisas que eu venho fazendo, mas que eu acompanhei a Jaque fazer de uma maneira muito, muito incrível. E provavelmente vai ser o principal que você vai trazer e poder partilhar com a gente na liga, né? E aí, muitas vezes, o negócio acaba afundando e deixando de ser um plano B porque a mulher não se viu como empresária, não viu como um negócio. Ela ficou olhando como se fosse um hobby, como se fosse uma coisinha que, se der certo eu invisto. Só que daí, por não investir, não deu certo, né? Exato. Teve uma vez que eu brinquei, poxa, mas com uma mentoranda minha, tu tá investindo no teu negócio em anúncios, né, em geração de tráfego, menos do que tu investe no cinema com teu filho no final de semana. Dei um puxãozinho de orelha nela, assim. Mas isso é muito sério e a gente tem que olhar, porque às vezes não dá certo porque nós mesmas estamos sabotando e não estamos tratando aquilo como algo realmente em que a gente acredita. Porque a gente tem que acreditar e se permitir primeiro ser empresária para depois o mundo acreditar na gente e permitir com que a gente também seja. E é super interessante essa questão de tratar o negócio como um negócio, porque, nossa, você tocou num ponto muito interessante. Hoje, empreendedorismo está muito na moda. Então, e as pessoas elas acabam ficando neste papel. O que você é? Eu sou empreendedora, mas o que é ser empreendedora? E qual é o momento de você pegar e falar, bom, peraí, mas eu tenho um negócio. E esse negócio, ele precisa ser validado e ele precisa crescer. Eu vejo uma dificuldade, principalmente nas mulheres, porque as mulheres, elas têm muito forte essa questão de aliar propósito a negócio. E a gente fica muito no... eu fiz uma consultoria no Itaú Mulheres Empreendedoras
E um dos consultores, a primeira pergunta que ele fez, eram 30 mulheres empreendedoras, e a primeira pergunta que ele fez foi: por que que vocês montaram o que vocês montaram? Então, imagina que eram mulheres de várias, enfim, né? Tinham negócios distintos, desde loja de moto, loja de móveis, até negócios digitais, enfim. E todas, assim, unanimidade falaram: porque eu tenho o sonho de impactar o mundo, famílias e empregar pessoas. Então, a gente tem muito forte essa Tem, questão muito do nosso forte. propósito. Mas aí ele veio dizendo o seguinte: gente, na verdade, nós temos um negócio, o negócio, por um motivo, para dar lucro. Porque, na verdade, quando a gente não faz o nosso negócio dar lucro, eu só estou me ocupando. É como se eu estivesse pegando aquele meu tempo, fazendo uma coisa que eu gosto, ok, mas eu não vejo o retorno daquilo. Eu não E tu nem consigo. consegue entregar esse propósito para o mundo muitas vezes, né? Exato, porque na verdade o propósito, claro que ele é importante, mas ele vai ser vivenciado a partir Uhum. do lucro que você consegue gerar. Então, ok, com esse lucro que eu tive, o que que eu faço? Aí sim, você reinveste um pouco na sua empresa para fazer ela crescer mais um pouquinho, mas você pode, se você tem o propósito de ajudar pessoas, coloque lá, você faz um curso. Coloque lá, então, olha, a cada X cursos que eu vender, eu beneficio uma pessoa que não tem condição. Então, você consegue impactar, mas você só consegue impactar as pessoas se você pensar no seu negócio como um negócio, senão ele para em você, o seu sonho para em você, o seu negócio para em você, e você nem consegue viver pelo seu propósito. E isso também frustra. Isso também Frustra. deixa a gente mal, porque a mulher precisa disso. A gente tem isso, e quando a gente descobre de fato o que a gente quer fazer, se a gente não sente que a gente está impactando, a gente se frustra. E aí vira esse ciclo vicioso. E eu acho que é muito bacana esse movimento da Liga justamente por isso. Porque aí tem um segundo fator também que é importante para as mulheres, é que as mulheres elas têm menos rede de apoio do que os homens. Porque, infelizmente, a gente ainda está nesse papel, principalmente eu trabalho com maternidade, então, principalmente as mulheres que são mães, é muito mais difícil a gente conseguir sair para ir para happy hour, a gente conseguir sair para O fazer network. de negócios à noite, viagens de negócio. Para o homem, ainda é mais fácil. E É, a a gente gente tem mais, a gente tem mais papéis a desempenhar, né? Exato. Porque a gente sai do nosso papel de empresária e a gente tem uma série de preocupações. Então, quando eu saio desse papel, eu falo, bom, eu quero agora estar com a minha família, eu quero estar. Enfim, a gente se preocupa com isso. E o que acontece? A nossa rede de networking ela é menor. Então, Uhum. ter um espaço como a Liga para a gente conseguir trocar, para a gente conseguir dizer assim, poxa, são esses dias. Então, eu vou lá, eu vou trocar. E graças a Deus, né? Ó, eu tô aqui, gente, em São Paulo, a Silvia tá, né, lá em Floripa, e nós estamos falando. Então, isso é muito valioso. Eu digo que vale, às vezes, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Que você vê, nós nos conectamos lá atrás e hoje Sim. está aqui. Então, tem Todas um. as mulheres que vão estar na liga, né? Eu me conectei com elas todas, profissional, acabaram virando minhas amigas também, mas num primeiro momento foi em algum aspecto profissional, todas. Eu teria que parar para pensar assim em cada caso particular, mas ou elas participaram de cursos meus, ou eu estava palestrando, ou eu estava participando de algum curso delas, então foi bem bacana. Porque é solitário, né, Silvia? Se não for É, assim, acaba ficando pesado e muitas vezes a gente desiste também, porque a gente precisa existe. dessas parcerias. Muitas vezes a gente não consegue pensar em soluções para fazer a nossa empresa crescer, então Uhum. é importante que a gente tenha pessoas que nos ajudem a isso, né? Essa troca é muito importante. Eu ia até te perguntar, vou te perguntar, na verdade, mas eu queria contar quando virou a minha chave, que foi porque eu também comecei a empreender quando o Arthur estava pequenininho. Na verdade, eu comecei a empreender no mundo físico, e agora estou fazendo esse retorno para o físico. Inclusive, estou aqui na sede da empresa, que amanhã chegam os móveis finalmente. É, mas no ano passado, então já fazia alguns anos que eu empreendia, já fazia altos investimentos na empresa, alta lucratividade,
Mas foi quando eu precisei parar para me cuidar, para focar em mim, que eu falei, caraca, se eu parar agora, tudo parou. Tudo. Se eu parar e se eu disser, tá bom, agora eu quero ficar 6 meses sem trabalhar, só cuidando, né, ou do meu filho, ou viajando, ou estudando, ou fazendo outra coisa, a minha empresa para. E aí foi quando virou a chave para mim, assim, de, ok, eu empreendo, mas agora eu quero ser empresária. Eu quero que esse negócio continue acontecendo, independente do que tiver acontecendo na minha vida pessoal. Né? Para mim é tudo misturado, mas acho que vocês entendem aqui quando eu estou separando. Eu precisei focar muito em mim, então foi um ano que eu trabalhei muito menos, mas, e porque eu não podia parar, mas foi um ano em que eu decidi, tá bom, agora eu vou trocar isso aqui como um negócio, e aí eu vou trazer mais pessoas para trabalhar comigo, e aí eu vou dividir o palco com essas outras pessoas e começar a expandir isso e estruturar de uma maneira em que daqui a algum tempo, se eu tiver um negócio, ele funciona, mas se eu não tiver, ele funciona muito bem também. E isso foi uma virada de chave muito grande para mim, muito grande mesmo. Tá mudando tudo, assim. Bacana. Na verdade, eu sou administradora de empresas, né? Então, para mim, foi muito louco, porque eu comecei com uma estrutura mais de empresa e fui para o marketing digital, porque eu vi uma possibilidade de aumentar o meu alcance através do marketing digital. Mas eu sempre achei muito insano essa coisa do marketing digital de só focar na venda e não focar na entrega. Eu vi que teve a live da Mia aqui também, que foi ótima, né? Falando da experiência do cliente. E eu sempre achei muito insano a gente não fechar todas as pecinhas, sabe? Eu nunca quis que a Parent fosse a Jaqueline. Eu entendo assim, para quem está começando agora, tem um momento que precisa ser. Então, o Empreenda teve que ser a Silvia por muitos anos, a Parent ainda tem que ser a Jaqueline. Mas tem um momento que a gente precisa fazer essa transição. E aí, para vocês também não se assustarem, porque isso são níveis que a gente vai ganhar. Então, a gente começa ali pequenininho, tendo que fazer tudo, né, Silvia? A Silvia ainda tem uma vantagem, ela tem excelente design. Ai, gente, melhor opção, das melhores coisas da minha vida foi ter estudado design. Sério. A Silvia é ótima, eu tenho zero de cores. Mas eu me virava, né? Durante um tempo foi assim. E uma coisa importante a gente parar para pensar, que muitas mulheres vêm falar para mim que tem medo de ver os negócios crescerem, porque elas falam assim, Jaqueline, se eu não tenho tempo para nada agora, se o meu negócio dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, aí que eu não vou ter mais tempo mesmo. E na verdade é o contrário. Olha o que a Silvia disse. Eu estou treinando pessoas porque eu quero viver a vida que faz sentido para mim. E a vida que faz sentido para a Silvia é também sair de cena e ter qualidade de vida, né? E eu tive que lidar com muitas crenças, Jaque, né? Porque teve vários momentos em que eu dizia, para mim ter um espaço físico, eu tenho a empresa desde 2012, agora que eu quero ter um espaço físico. Agora, porque eu passei muito tempo dizendo, não quero de jeito nenhum, ainda mais que eu sou nômade, né? Já morei em mais de 20 cidades. Então, eu não queria ter um espaço físico e não é que precisa, é só uma escolha diferente nesse momento. Deus me livre eu ter pessoas que estivessem trabalhando comigo como funcionários, mas isso até hoje não mudou. Eu não tenho funcionários, eu tenho parceiros, todo mundo aqui tem CNPJ, então a gente é uma empresa do futuro, já nos modelos do futuro, porque a gente pluga, né? Quem usou esse termo foi a Stanise no passado na imersão, ela fala, a gente vai plugar com várias pessoas e CNPJs diferentes, dependendo do projeto, do que a gente está fazendo, e cada um vai seguir os seus projetos. Então, foi a minha maneira também de aprender como que o meu negócio podia crescer sem depender tanto de mim e sem ficar ligado numa estrutura muitas vezes antiga de negócio, que para mim não fazia sentido. Mas para isso eu tive que lidar com muita coisa interna, né? Muitos medos que eu tinha de pessoas dependendo de mim e tudo mais. Né? Cada um tem os seus desafios mentais. Não, é verdade. Eu brinco que empreender e ser empresário, enfim, né, empreendedor, é o melhor curso de autoconhecimento. Nossa, é maravilhoso. Te coloca no teu limite o tempo todo, todos os dias. Inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Então, a gente não ter esse medo, porque eu vejo muito nas mulheres o medo
De primeiro eu não vou dar conta, e na verdade não, a gente começa, gente, a tirar da gente aquilo que a gente não é boa de fazer. Eu não sou design e eu fazia, e hoje eu dou risada quando eu vejo as artes que eu fazia, mas era o melhor que eu podia fazer naquele para fazer o meu negócio de alguma forma girar. Hoje eu já tenho condição de contratar alguém para fazer. Então, quando a gente pensa no negócio como um negócio, num negócio que dê lucro, num negócio que seja saudável, num negócio realmente que você queira que ele cresça, você em algum momento vai ter essa condição de contratar a pessoa e tirando de você aquilo que você sabe que você não gosta, que você não é boa, para ficar mais na inteligência. Então, não tenham isso, esse medo do crescimento, porque no começo a gente faz um monte de coisa porque a gente não tem como pagar. Então, é mais um motivo para a gente fazer o nosso negócio dar certo, para a gente ter como contratar pessoas. É muito no sentido de vocês podem desde o começo, foi uma coisa que acho que eu e a Jaque fomos aprendendo, já se colocar como empresária, mas sempre sabendo que é step by step, é passo a passo. Né? Tem gente que até pode começar com um pouco mais de condições, mas essa não é a realidade majoritária. Apesar de nós mulheres sermos a maioria em termos de novas empreendedoras, a gente estava esses dias até olhando os dados, são mais mulheres começando a empreender hoje do que homens. A gente empreende muito mais sozinha e muito mais estilo polvo, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas sempre se colocar, procurar se colocar nesse papel de que tá bom, eu tô criando um negócio. Não é só um hobby, talvez agora seja um plano B, mas como que eu posso, o que eu tenho que fazer, que tipo de decisão eu preciso tomar para que isso, né, prospere ao longo do tempo, não seja só agora, só passageiro, mas que continue. E aí chegar nesse ponto de talvez um dia pensar, independente de mim, como que isso pode continuar. Exato. É bem isso mesmo. E é super gostoso a gente pensar nisso. Pensar, hoje eu já penso, assim como você, a gente estava conversando, a gente está em momentos muito parecidos, que eu não quero. Então, eu já penso nas minhas alunas, eu já estou preparando as minhas alunas e falando para elas, olha, a Parent, ela precisa ser além. Ela é essa empresa que vai impactar famílias, independentemente da Jaqueline ou de quem esteja no quadro administrativo da empresa. E essa é a nossa missão. Então, a missão, ela começa a ser maior do que quem criou. Isso é o bacana. Mas eu comecei assim, a Silvia não começou assim. A gente começou lá embaixo, como, enfim, a maioria aqui das empreendedoras estão começando. E outra reflexão que eu também gostaria que vocês fizessem é o medo que vocês têm. Sabe que eu descobri? Muito incrível isso com as minhas alunas. Porque a mulher, como ela é polvo e ela tem muito essa coisa da família, elas têm muitos medos e elas não colocam esses medos, não conversam com os parceiros, não conversam com os filhos. Então, quais são os medos que acabam sabotando, né? Medo de não ter mais tempo para o filho, medo de repente o relacionamento não dá mais certo porque está crescendo. Então, é importante que vocês ajustem isso no caminho. Tá? Eu dei uma entrevista, Jaque, semana passada para o Mourão. Ah, tu conheceu o Mourão. Pronto, bate-papo foi sensacional, adorei, porque eu tô acostumada a só falar com mulher, né? E aí foi sensacional, me diverti muito, tô louca pra ver, vai sair no YouTube dele. E aí ele perguntou, tá, quais são os principais medos que as mulheres têm, né, eu empreender? Eu falei, olha, citei alguns, eu falei assim, mas o que eu mais vejo ficar num nível muito inconsciente, que elas têm medo até de mexer, que às vezes elas não percebem, é o medo que elas têm de brilhar. O medo que elas têm de ser grandes e de isso afastar elas dos seus relacionamentos. Tem a ver com todo o trabalho que eu faço desde a empreenda, mas muito no Sou Mulher eu acabei descobrindo isso também. O quanto as mulheres têm medo de brilhar, de serem grandes, de chamar atenção, de serem extraordinárias como elas são, mas de mostrarem isso e de isso afetar os seus relacionamentos. Eu já ouvi aluna minha dizendo, tá, mas tu tem sucesso porque tu não tá no relacionamento. Ela mal sabe da minha vida pessoal. Então, isso é muito importante que tu trouxe, porque vai depender da gente, em primeiro lugar, se permitir brilhar, se permitir olhar para isso, se permitir dividir isso com os companheiros e com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Porque não é só o companheiro em si, mas às vezes são as pessoas com as quais a gente se relaciona mesmo.
Porque às vezes é um medo que ele nem é real. E a gente fica alimentando ele, a gente se sabota, a gente procrastina, a gente não vai para frente. E quando eu pergunto para algumas alunas, mas você já conversou com o seu marido sobre? Não houve uma conversa. É um medo apenas dela de eu acho que o meu marido não vai aceitar se eu de repente começar a ganhar mais do que ele, ou se eu de repente ter mais sucesso do que ele, ou se eu simplesmente tiver sucesso, porque muitas vezes isso não é o normal, mas quando a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito, a gente tem uma força tão grande que se a gente coloca ali, a gente descobre que a gente é capaz. E aí, quando eu descubro que eu sou capaz, o que pode emergir? Então, Uhum. tem esse medo e ele é real e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser conversado, com filhos também, porque num primeiro momento dá trabalho, num primeiro momento você pode ter um pouco menos de tempo, sim, mas tudo conversado, você envolve. Hoje a minha filha tem o maior orgulho, eu tive que fazer uma camiseta da Parent para ela. Ai, que E fofa! ela anda com a camiseta da Parent. A minha filha vende os meus livros para as amiguinhas. E aí vem mãe de amiguinha me chamando, olha, a fulana quer o seu livro. Eu falo, mas ele não é um livro feito para criança, tá, gente? Sim. Minha filha tem 10 anos. Mas por quê? Porque houve esse envolvimento. Então, eles entendem sim, gente. O medo é muito mais nosso do que, enfim, né, da família. Quando explicado, quando feito esse step by step aí, tá? Mas primeiro vocês precisam tomar consciência disso. Teve uma aluna minha, eu não vou falar o nome aqui porque não vem ao caso, mas no ano passado eu estava num curso com ela, eu estava até como aluna no curso, nem era um curso que ela estava fazendo meu na época, e aí ela me contou que ela estava fazendo vários cursos novos e ela não tinha coragem de contar para o marido dela. Ela estava com medo, eu falei, não acredito. Eu fiquei assim, tipo, sabe, foi tão... Eu fiquei, como assim? Tu tá há meses, acho que fazia mais de meio ano que ela tinha feito vários cursos, tinha ver que espiritualidade e tudo mais. Ela falou, não contei nada pra ele ainda. Ele só sabe que eu venho aqui fazer alguns cursos. Às vezes eu falo que eu venho fazer curso contigo, eu sou álibi pra um monte de gente. E aí ela falou assim, mas eu não contei pra ele, porque eu não sei o que ele vai pensar. E aí, claro, né, eu dei uma de questionadora ali, fiz várias perguntas pra elas, porque quando a gente tá fazendo isso, a gente tá mentindo primeiro pra gente, porque tá Uhum. negando os pedaços de nós mesmas, né, as coisas que a gente gosta, que a gente ama, os nossos interesses, e depois vivendo uma mentira com o outro também. Mas Uhum. resultado dessa história, para vocês não ficarem curiosos, ela falou para ele e disse assim: Ah, foi isso que tu vai fazer? Ah, legal, o que a gente vai jantar hoje? Foi bem assim, foi uma conversa assim. E é isso, ela estava na cabeça dela, fantasiando o que ele podia pensar ou não pensar, alguma coisa assim. E no fim, ou era uma coisa que não era tão grande, ou até que ele poderia ter apoiado ela em fazer. Mas ela É, só soube quando ela conversou e ela sofreu meses por causa disso. e acontece. E acontece o contrário também, né? Que a gente está colocando aqui. No caso, ela não tem o apoio da família. Também pode acontecer. Por vários motivos. Gente, o meu pai não sabe o que eu faço até hoje. Então, assim, às vezes eu tava no meu evento ao vivo aqui, eu falei para ele, pai, vai ter o meu evento ao vivo, meu pai mora no litoral. E ele estava aqui em São Paulo, eu falei para ele, vai ter o evento ao vivo. Ah, filha, que legal. Eu falei, se o senhor quiser ir lá, ah, não, eu vou ajudar a fulana a pintar a casa, não quero ir não, muito obrigada. Então, assim, nem ele não sabe nem até hoje o que eu faço. Às vezes é difícil, de fato, a gente explicar. E aí o que eu digo é a gente precisa persistir naquilo e tentar até dar certo, justamente porque quando a gente sai disso, a minha mãe, ela quase teve um treco quando eu disse que eu estava saindo da empresa onde eu estava, porque para minha mãe, carteira assinada é tudo na vida. Convênio médico, 13º, é tudo na vida. Minha mãe disse, filha, mas você não vai ter mais 13º, você não vai ter mais férias, como é que você faz? Então, a gente passa assim por isso, muitas vezes a gente tem essa resistência da própria família, porque é o novo, e talvez eles não estejam acostumados com esse novo. E vai da gente também ir galgando e não desistir por conta disso. Talvez seja uma pedrinha a mais que você tenha que ultrapassar, sim. Seria lindo se a gente tivesse o apoio de todo mundo. Mas se não conta com isso, mas é o que você quer fazer, é você realmente mostrar que é isso, que vai dar certo. E, Então, e às buscar construir essa rede de apoio também, né? As pessoas que eu mais me conecto hoje são mulheres que estão empreendendo também. E são as pessoas que mais me apoiam. Lá no começo, né, minha família achou estranho, eu deixei de ser servidora pública.
do Ministério Público. Então, no começo, tá bom, tá estranho, mas ok, a gente confia em você, vai lá. Hoje em dia, minha mãe me manda as notícias da pequena empresa, grande negócio, já é um grande passo, né? Mas, nesse meio tempo, buscar apoio com outras mulheres que estão fazendo acontecer, né? A gente pode se mover nessa direção também. Uhum. E falar, né, a mesma língua, porque é muito ruim Uhum. estar no meio onde as pessoas não acreditam. Então a gente também precisa buscar uma nova turma. Aos Sim. pouquinhos, se não é a família, então qual é essa nova turma de pessoas que não vão me achar louca, porque eu, de repente, enfim, estou querendo sair de um emprego fixo para empreender, ou que não vão achar que eu enlouqueci só porque eu estou querendo ampliar um pouquinho mais o meu horizonte, ou fazer uma coisa diferente, ter uma ideia fora da caixinha. E isso, gente, é revelador. É revelador realmente você ter condição de tanto falar vitórias, quanto também Uhum. tô com medo, isso aqui não deu certo, o que É. eu faço agora? Então, o apoio, ele é essencial. Então, você falou uma coisa crucial, Silvia. Se não tem apoio na família, busque Busca. fora. E Busque. às vezes você até tem o apoio da família, mas não todo o apoio que você precisa. Se eu falar para minha família, se eu querer ter uma conversa sobre o que eu estou pensando para expandir minha empresa, os investimentos que eu faço, eles não vão entender. Por mais que hoje eles já me apoiem, admirem, a Silvia é empreendedora, agora a minha irmã já também começou a empreender também, meu irmão também, né? O Fê mais velho, acho que eu abri os caminhos. Agora tá essa vibe lá em casa de todo mundo querer empreender. Mas mesmo assim, se eu quiser falar sobre como é que eu vou investir, as decisões que eu tomo para eles é tão fora da realidade deles, que aí eu digo, não, isso aqui não é um assunto que eu consigo tratar aqui, mas eu vou lá e converso com a Jaque, converso com a Mirelle, converso com a Júlia, converso com várias outras mulheres que eu fui conhecendo ao longo dessa jornada empreendedora e que vivem nessa realidade. Né? E tá Uhum. tudo bem conversar das dificuldades que a gente tem, porque elas vão entender. Exato. E nem amigo, às vezes, né? A gente É, de longe, nem amigo muitas vezes. Eu tenho amigos que eles não fazem ideia, eles não conseguem atingir. Eu começo a explicar e eles realmente não entendem. E aí, ok, para você sair, para você ir no cinema, para você ir num barzinho, para você fazer qualquer outra coisa, mas como nós estamos falando aqui de negócio, a gente precisa ter uma turma para falar de de negócios. negócio. Isso é Aí é muito muito bom. importante. A gente estava agora no Seven. Tu tava no Seven também, não tava? Tava. Tava. Uhum. Gente, é muito evento que a gente participa. Mas a gente tava nesse jantar, tu não tava. Não sei por que você não tava nesse jantar. Mas enfim, tava lá. Tava a Geise Rocha, a Ju, irmã dela, a Geise vai estar lá também. Tatá também tava lá, Tatá Gonçalves, tava a Arielle, tava a Kátia. Todas nós vamos estar na liga. E a gente tava num papo muito legal e a Arielle e a Kátia não são muito desse universo. Estão entrando agora nesse universo do empreendedorismo digital. E esse era um evento de negócios digitais também, só que, né, homens e mulheres, é um outro evento da Eduz. E aí, aquela mesa era assim, gente, era só mulheres empreendedoras falando de ideias e de soluções, se divertindo e pensando sabe, o que a Tatá vai apresentar na Liga surgiu naquela mesa, as conexões que a gente fez, convite de parceria. E aí saiu depois, né, a Ari e a Kátia que trabalham comigo. Gente, que legal! A gente não estava numa mesa em que tinha gente, sei lá, reclamando da crise. Era só um monte de mulher empreendedora falando de ideias. Que coisa mais divertida. E a gente voltou com uma energia que um monte de coisa, a própria Liga mesmo, né? Tava ali há um ano já, a gente namorando com a Eduz para fazer, saiu do papel. Porque tu volta eu não sei, dá um impulso diferente, assim, de se conectar com essas outras pessoas que também estão em campo. Uhum. E para tudo, né? Essas pessoas elas podem te ajudar no teu negócio, elas podem ser uma peça fundamental do teu negócio, em alguma expertise, em algum know-how que você não tenha e essas Sim. pessoas tenham. Então vocês podem juntar forças, vocês podem criar algo juntos. É sempre muito, muito importante. Assim, até por conta da nossa vida corrida, isso que a gente está fazendo, essa possibilidade do universo digital, hoje ele nos coloca de fato ali em contato com pessoas que vão ser muito importantes. Então, ir para a liga, conhecer pessoas, aprender e depois voltar e ter a oportunidade de continuar Uhum. em contato com essas pessoas, mesmo online, vale muito, muito, porque essas pessoas em muitos momentos, e assim é no meu negócio,
elas vão ser a minha cabeça pensante, porque tem hora que você não tem mais ideias. E aí vem essas pessoas e falam, por que você não faz tal coisa? Ou, olha só, eu faço de determinada maneira. E aí a gente já, nossa, entendi. Então, essas atitudes são importantíssimas. A gente teve essa conversa um mês, dois atrás, né, Jaque? Que a Jaque Sim. tem a certificação dela, eu tenho a minha, são diferentes. E a gente, no mesmo movimento, né, de, deixa eu criar outras estruturas, outras coisas, e aí uma questionando a outra, como é que você está fazendo isso? Como é que eu estou fazendo? Qual que é a tua solução? Ela foi lá, mostrou as apostilas dela, lindas, maravilhosas. Eu questionei, como é que você está criando essa plataforma? E essa troca, a gente não poderia ter com outras pessoas que não estão fazendo isso. Né, que estão vivendo outros universos. Talvez até com outras pessoas de outros universos, sim, mas elas iam trazer outros tipos de insight e talvez não dividindo as dificuldades que a gente está vendo pelo caminho que a gente pode partilhar uma com a outra. E outra coisa também importante, Silvia, é ressaltar o quanto esse mundo é generoso, né? Porque você vê, assim, a gente compartilha mesmo sem esse medo. Então a Silvia falou, Jaque, traz as suas apostilas. Eu falei, claro, e eu mostrei as apostilas. Aí ela já falou, mas você já parou para pensar em tal coisa? Eu falei, Silvia, eu ainda não cheguei aí. Ela falou, então quando você chegar, você me diz. E essas trocas são importantíssimas, porque são trocas genuínas. Realmente, quem está ali querendo empreender com seriedade, querendo crescer o negócio para se tornar realmente um negócio e não apenas uma ocupação, são pessoas sérias e são pessoas que vão te ajudar em níveis que você jamais imaginou. E talvez isso é o que esteja faltando para você, para te dar esse ânimo de transformar o seu plano B em plano A, ou de pensar um pouquinho além, porque às vezes a gente subestima a nossa capacidade. E aí, quer dizer, você olhar aquilo, você se inspirar por essas mulheres, você vai perceber o que você também pode ir além, que as nossas histórias, eu vou estar lá contando o meu estudo de caso, não vou estar aqui para vocês, vou contar lá, e é muito bacana. Mas que a minha história, gente, ela não tem, eu tenho certeza que tem muitos elementos que são elementos comuns das histórias de vocês. E aí a gente se conecta e a gente pensa, poxa, é possível, né? Um passinho de cada vez, é possível a gente chegar onde a gente quer e ter uma empresa com propósito e lucro. É lucro. E se vê como empresária, você começa a perceber que reverbera em muitas áreas da vida, né? Reverbera na forma como você se trata, como você se porta, até como você se veste. Como uma das nossas mentoras falou esses dias, como é que você está se vestindo, como está se vestindo como empresária, como você se coloca no seu negócio e até onde que você coloca energia no seu negócio. Porque uma coisa que também eu vi muita gente ficar para trás, que começou lá quando a Jaque começamos, foi que eu foquei só no marketing digital, só na parte de fazer, nem era marketing digital, era só na parte de fazer anúncios, só na parte de fazer lançamentos, eu tinha um produto. E esqueceu de olhar para o seu negócio como um negócio que tem diversas áreas diferentes, que tem o antes, o durante, o depois desse contato com o consumidor, com o cliente, que precisa de uma estruturação de produto e que não vive com um produto, que não vive com um tipo de estratégia de comunicação e que precisa ser pensado, tá bom, onde é que eu vou querer estar daqui 5, daqui 10 anos? Para mim, 10 anos é uma eternidade. Um ano, para mim, já é longo prazo. Mas eu tenho uma noção de que daqui 10 anos eu quero estar de tal maneira. E isso vai se moldando. E aí faz com que as suas decisões sejam diferentes. Onde é que eu vou colocar minha energia? Tá, eu vou ficar só com esse produto? A gente conversou um pouquinho sobre isso também, né? Que teve um momento da tua empresa que você parou, é claro que tu vai contar mais lá na liga, mas que você parou um pouco de... Não parou, mas não colocou tanta energia na parte de venda, mas, ok, eu quero estruturar agora todos os meus produtos. E você fez isso muito, muito bem. Exato. São escolhas. Às vezes a gente não consegue pegar todas as bolinhas e ficar equilibrando. Tem que escolher. Ajuda muito quando a gente sabe onde a gente quer chegar e que tipo de produto a gente quer entregar. Então, esse caminho é a diferença do empresário só para aquela pessoa que está se ocupando ou brincando de ser empreendedor, tá? O empresário, ele olha e ele diz assim, eu não vou só na moda, eu não vou só naquilo que tá todo mundo mandando eu fazer, sabe? Não. O empresário, ele diz, eu
sei onde eu quero chegar, eu sei o meu potencial e vou me conectar a pessoas que podem me ajudar a chegar lá. É isso que vocês têm que mentalizar. Quais são as pessoas que eu preciso me conectar, que me ajudem a chegar lá e onde é esse lá? Porque também se a gente não sabe onde é esse lá, a gente não faz nada. E aí você vai, são pequenos passinhos que a gente vai dando. E às vezes você coloca a energia num lugar, e quando aquele lugar, eu, no meu caso, no conteúdo, e quando eu percebi, esse lugar tá do jeito que eu quero, agora eu vou focar minha energia em um outro lugar. E isso é muito importante também, porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que os empresários dão conta de tudo. Na verdade, eles não dão, tá, Não, gente? Não, né, Silvia? não. E assim, aqui tem sido principalmente do ano passado para cá, que começou a entrar mais gente, tem sido muito mais nãos do que sim. A gente muito mais corta o que a gente ia fazer do que a gente tenta fazer tudo, porque é impossível colocar energia em tanta coisa diferente. E empreender é eterno, sempre vai ter coisa para você fazer. Esses dias alguém me disse assim, ai, que bom que tu tá se ocupando com a liga. Aí eu olhei assim, mas me ocupar nunca foi problema. Eu achei meio estranha aquela colocação. Tu tinha que estar feliz que tu tá se ocupando, não sei o quê. Eu falei, mas me ocupar nunca foi problema. Ocupada, eu posso estar sempre, né? Com infinitas coisas, porque empreender, você tá sempre colocando as suas ideias em ação, então tem sempre coisas para fazer. Só que, Exato. claro, desse jeito que a Jaque tá falando, uma coisa de cada vez. E respeitando os teus processos. Isso foi outra coisa que eu aprendi bastante. O Arthur tá aqui. Ele veio passar férias aqui, meu filho. E hoje à tarde eu tinha um monte de coisa para fazer. A liga daqui 2, 3 semanas. Eu tinha trocentas coisas para fazer. Só que ele tá aqui, daqui uns 2, 3 dias ele tá indo embora e eu queria ficar com meu filho. Tá bom, então deixa eu respeitar isso também e não me forçar a fazer uma coisa no meu trabalho que nesse momento não é o que a minha alma tá querendo. E eu curti, sair com ele de tarde, tinha um sol bonito hoje. E aí, à noite, agora ele tá me fazendo companhia aqui, porque eu tinha que vir fazer a live que estava agendada com a Jaque também. E isso é uma questão de respeito, porque por muito tempo, nessa de, tudo bem, eu tenho que atingir os meus objetivos, conseguir fazer minha transição de carreira, eu passei muito por cima de quem eu era também. Eu acho que durante a liga a gente vai poder entrar um pouco mais nesse assunto, assim, vão ter momentos em que você vai precisar focar um pouco mais no negócio, mas com esse cuidado de não deixar para trás demais a mulher que a gente é, a mãe que a gente é, a companheira que a gente é e tudo mais. Esses outros papéis também vão requerer um pouquinho de atenção. Ou seja, a gente equilibra trocentos pratos, mas tem que ser com muito amor, carinho e compaixão por si mesma. Exatamente. Deixa eu ativar os comentários aqui para ver se vocês têm perguntas para fazer para a gente também. Eu acho que o cerne do nosso papo hoje aqui, que já está quase no finzinho, porque passa muito rápido, eu não entendo esse tempo no Instagram aqui, é impressionante. É um pouco disso, dessas mulheres começarem a se encarar, se ver como empresárias, como mulheres de negócio, e se permitir serem essas mulheres que brilham, essas mulheres extraordinárias, que o mundo está aí só esperando para ver elas. Exato. E encarar mesmo, tá, gente? A coisa mais desafiadora que eu fiz, vou contar aqui para vocês, foi quando eu abri o meu CNPJ. Para mim, assim, eu falei, meu Deus do céu, agora o negócio virou sério. Mas eu me forcei a fazer isso porque eu sabia que ali era um marco. A gente tem objetivos na vida e aquilo foi para mim. Eu me senti importante tendo um CNPJ e eu falei, agora eu preciso honrar esse CNPJ. É muito bacana isso. Então, vão também determinando os marcos de vocês. Não tem problema se eles, sabe, que eles sejam pequenininhos, não. O importante é que vocês sintam que vocês estão caminhando e que vocês meçam pela evolução de vocês, tá? Perfeito. Não pela da Silvia ou pelo aquele grande empreendedor que vocês seguem, mas pela evolução de vocês. Isso. A Cida falou que acompanha desde 2015. O maior desafio dela é ter consistência nas mídias e se sente exausta. Sabia, Cida, que às vezes você pode dar umas paradinhas? Né? A gente foi aprendendo isso também. Eu aprendi que eu podia dar umas paradinhas de vez em quando. Vamos conversar mais sobre isso lá na liga. Que tem a ver com isso que a gente estava falando agora, da gente se respeitar também. Porque tanta exigência de tem que estar nas mídias, tem que estar fazendo tal coisa. Será que tem mesmo?
Às vezes é a gente mesmo que coloca essas metas. Outro dia também eu fui questionada nisso. Tá, mas tu tem que fazer isso ou é tu que tá te obrigando a fazer isso? Eu pensei, pois eu não tenho chefe. Fui eu que decidi o que eu tinha que fazer. Ah, então eu posso mudar de ideia, gente. É isso. Bom, para quem tá aí acompanhando, então, a gente vai ter a Liga das Empreendedoras Extraordinárias dias 3 e 4 de agosto, em Sorocaba, na Eduz. É uma imersão em que você vai passar por uma trilha de aprendizado e de ação nos 2 dias, com várias empreendedoras que estão em ação. A maioria delas eu acompanhei desde o início, algumas foram mentorandas, outras eu conheci em alguns espaços de negócio, de networking, como a Jaque, outras eu mesma já fui aluna, enfim. Outras especialistas de marketing que a gente já trabalhou junto. Então, mulheres que realmente fazem acontecer e que vão estar guiando você de uma forma prática, mão na massa, a estruturar o seu negócio. Então, muito mais do que um evento de negócios digitais ou de marketing digital, é um evento de negócios feito por mulheres para mulheres. Um treinamento intensivo que vai acontecer dentro da sede da Eduz, que é um berço de muitos negócios digitais. Eu sou cliente deles, sou parceira deles, a Jaque também, eles estão aí fazendo esse evento em colaboração. A gente está no lote 3 já, então é contagem regressiva, já são as últimas vagas. Nem sei se tinha contado já para a Jaque. Já viramos aí, estamos nas últimas vagas, últimos lotes. E estamos preparando tudo com muito, muito carinho para receber vocês. Sorocaba fica do ladinho dos principais aeroportos, Guarulhos, Congonhas, Viracopos, então é muito acessível. E para quem já está se inscrevendo, a gente já está conectando vocês com as outras mulheres que estão inscritas. Então está um movimento bem lindo mesmo de vocês se conectarem, trocarem ideias e se ajudarem. Então, tem várias que já estão dividindo hospedagem, se organizando com transporte. Então, tudo isso tá bem bacana e acabou fluindo assim nessa organização. Eu deixei o link aqui, bit.ly/liga-2019. A Jaque maravilhosa vai estar lá com a gente. São 2 estudos de caso que serão apresentados, o da Cecília Antipoff, que também esteve aqui esses dias, e o da Jaqueline Vilela, da Parente Coaching, que são estudos de casos que eu digo que são de mulheres reais, ou seja, não é nada, ai, ela é muito distante, é uma Trajano da vida, né? Tem aquele negócio gigantesco que eu vou demorar uma vida para criar. Não, são de mulheres que começaram, nem sei, 4, 5 anos atrás, talvez, a Cecília até um pouco menos, e que conseguiram fazer essas mudanças profissionais e realmente colocar o seu propósito em ação. E elas vão trazer um pouco mais de como que isso aconteceu, até para mostrar que você também pode fazer isso, tá bom? Ó, Isabel, sentei aqui e não sabia de nada. Então, Isabel, quando assim que acabar aqui a live, entra aqui no bit.ly/liga-2019. Qualquer coisa tem um link clicável no perfil do Empreenda. E aí você vai conhecer tudo sobre a Liga. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E eu quero agradecer todas as mulheres que já deram esse voto de confiança, que vão estar lá com a gente, que estão construindo com a gente a Liga das Empreendedoras, que essa interação tá tão bacana, que a gente já está construindo bastante coisa junto. E eu sei que disso vai vir muito mais, porque já está sendo além de mim, que idealizei esse movimento, né? E das mulheres que vão estar lá no palco conduzindo vocês, porque vocês já estão criando a Liga junto, já estão levando ela para o mundo. Bom, Jaque. Eu agradeço, Sil, e digo mais, assim, isso é pioneiro, porque a gente vai em muitos eventos, eu acredito que vocês já tenham ido, mas nunca um tão focado. Sim. E eu sei como é a Silvia, eu conheço a Silvia, eu conheço a capacidade da Silvia de organizar eventos, de criar experiências únicas, e eu tenho certeza que quem for vai conseguir atestar de ter essa experiência e muito mais, de aprender de uma forma mais assertiva, porque às vezes a gente vai nos eventos, a gente vê muitos palestrantes masculinos e às vezes a gente não consegue se conectar com o que eles estão dizendo, da forma agressiva com que eles estão dizendo, e não tem uma sequência lógica. Então, o bacana da Liga é você ter uma trilha, como ela disse, vai ser tudo conectado para que você saia de lá realmente não só com a ideia certa do que fazer, mas com as pessoas certas com as quais você precisa se conectar. Então, realmente, gente, assim, estejam lá, porque a gente está fazendo história, conectando as mulheres aí. Ele nasceu desse desejo, né? Peraí, vamos criar um espaço feito por mulheres e para mulheres para a gente falar do nosso jeito, porque nós cansamos de ir em eventos que são ótimos também,
mas que são projetados aí pelos homens e acabam não atendendo tanto às nossas necessidades, acabam não atendendo tanto aquilo que a gente está buscando. E a gente conseguiu essa parceria aí com a Eduz para criar algo único e que eu realmente, assim, eu acho que nem dá para mensurar ainda o impacto que isso vai ter. A gente está começando a ver essas sementinhas, né, do que vai acontecer, mas vai ser muito bacana. Tem alguém que falou assim, avisa com antecedência para a gente poder participar. Já faz uns 2 meses que a gente está divulgando. Tem bastante antecedência. Mas é um pouco disso também. Quando tem oportunidade, se é prioridade para você, procura como que você pode viabilizar isso. Né? Tem algumas alunas minhas que, eu não tinha dinheiro. Eu nem ia entrar muito nesse âmbito aqui, mas vou dar só essa palhinha. E aí eu perguntei para ela, falei assim, tá bom, o que, que você precisa fazer para fazer esse dinheiro para estar lá na liga? E ela tá inscrita e tá indo, aqui de Floripa para lá. Nem eu tô em Sorocaba, né? Eu também vou para lá. E às vezes esse movimento, se algo é importante, o que, que eu posso fazer e movimentar para eu estar nesse lugar? Porque daqui a um ano, tudo que posso ter, né, mudado na minha vida, transformado na minha vida, com as conexões que eu vou fazer, com a prática que eu vou ter lá, com o conhecimento que eu vou adquirir. Então, pensa nisso aí também, tá bom? A liga não acontece em outra cidade, não tem jeito, então tem que ser lá em São Paulo mesmo. E oportunidade, gente, assim, vai ser incrível, é um investimento que com absoluta certeza vai se pagar várias vezes só com o que vocês terão aí de, enfim, né, de conhecimento e de networking, de tudo que a gente está preparando. Então, é a decisão, é aquela coisa de, poxa, e aí, né? Vou realmente fazer, vou fazer como ir, né? Vou realmente dar meu jeito para ir e depois vou ter o retorno do meu investimento aplicando o que eu aprendi. Tinha uma coisa que eu sempre fazia, que eu ia para os eventos, para os cursos, eu pensava, agora eu tô fazendo de novo, eu tô fazendo mais uma pós, que eu coleciono diplomas, é um hobby. E aí eu falei, tá bom, faz essa pós. E o que, que eu posso criar dessa pós agora? Dessa especialização? Que outros cursos, que outros serviços eu posso criar a partir disso que eu estou investindo em mim? Então, isso é um outro mindset muito importante, essa outra forma de pensar, que é de empreendedora e empresária mesmo. Tudo aquilo que eu invisto em mim, como é que eu posso monetizar depois? Isso aí. Bom, Jaque, obrigada. A gente se vê daqui a alguns dias. Sim! Vai ser incrível. Eu tô adorando. Ontem eu fiz um post falando assim, gente, parece que eu tô organizando uma festa, que eu convido as minhas amigas todas, um monte de gente maravilhosa, vou trocar ideia, vou criar coisa nova, vou me divertir. Então, para mim, é um prazer estar encontrando contigo mais uma vez. Sim, para mim também, viu? Obrigada pela oportunidade. E quem estiver lá, a gente se vê na liga, com absoluta certeza. Nos vemos na liga, então. E o link fica aí para vocês. E quem ainda não curte o Empreenda com Propósito, melhor não segue. Entra, aproveita e segue e fica sabendo de tudo que vai acontecer na liga. Um beijo. Beijão, gente. Tchau. Tchau.